Boa noite, meu nome é Andrews de Lima Zandavalli, venho através desse vídeo dentro da disciplina de pesquisa aplicada a negócios, juntamente com a nossa atividade prática, trazendo um pouco do que foi trabalhado dentro da nossa atividade. Inicialmente, se víamos diante de um problema do qual precisávamos alinhar a uma questão econômica, uma questão administrativa, e nós achamos de grande importância recentemente fazer esse alinhamento com a pandemia. A pandemia foi uma situação global, uma situação totalmente extraordinária, do qual fugiu do controle dos governos, até mesmo da população. Foi algo que foi tomando proporções, acredito que jamais imaginada, e nos trouxe uma série de questões econômicas, desde o seu acontecimento até os períodos de isolamento que chegaram a perdurar 2 anos. Então utilizamos esse foi a nossa questão norte dentro da atividade. Então buscávamos entender dentro dos objetivos, as questões econômicas, os setores mais impactados dentro dos objetivos gerais, macroeconomicamente falando do setor da economia, e microeconomicamente falando de um setor, o turismo, do qual a gente levantou alguns dados, trouxe alguns levantamentos, trouxe algumas reflexões juntamente com autores. Tivemos que refinar a nossa pesquisa dentro do meio acadêmico, particularmente para a nossa equipe. No caso foi uma novidade, porque a gente era acostumado a utilizar aquela questão da pesquisa já mais aberta, dentro de buscas de ferramentas mais tradicionais, e agora nós estamos diante de uma situação em que só poderíamos usar artigos, questões acadêmicas, das quais teriam fontes e referências, teriam que ser obviamente bem referenciados dentro das normas da BNT, mas que teriam uma certa credibilidade acadêmica, um reconhecimento, para que possamos embasar nosso trabalho e, consequentemente, refletir dentro dos apontamentos. Obviamente, a gente refletiu muito sobre as questões que nortearam a nossa pesquisa. Foi um período de isolamento, onde a oferta sofreu um grande impacto, a demanda existia, mas a oferta já não poderia ser a mesma. Muitos estabelecimentos fecharam, enfim, restaurantes que não conseguiram flexibilizar como entregar comida ou o seu produto, o seu serviço, acabaram fechando, tendo grandes problemas econômicos, diante ali de uma situação que foi de surpresa, foi muito rápido. Então as pessoas tiveram pequenos e grandes negócios, estruturas grandes tiveram dificuldade dessa flexibilização, dessa mudança. Muitas pessoas foram mandadas embora devido ao custo, o custo fixo ali ele se manteve. Muitas empresas tiveram que fechar as portas por um período, tentaram segurar as contas, enfim, os custos, e aquilo foi se estendendo, e a incerteza juntamente com as políticas, os governantes tinham muita incerteza, alguns se adiantaram na aquisição de vacinas, alguns não estavam muito confiantes com essa eficácia, enfim, era um período de muita incerteza, muito medo, muitas mortes. Então isso teve um impacto muito grande, obviamente, na sociedade, no psicológico das pessoas, no futuro das pessoas, nas famílias, mas também na economia. Então buscamos trazer isso dentro da nossa atividade. Acredito que conseguimos contemplar, como foi uma pesquisa exploratória. Estávamos buscando construir muito do que não se conhecia, buscando entender e constituir o conhecimento. Então acho que foi de muita atribuição. Eu pessoalmente falo que acredito que até para um futuro TCC, uma constituição de uma pesquisa, acho que passou aquilo que tradicionalmente a gente fazia, Então aqui a gente está falando em realmente buscar, explorar campos desconhecidos, criar conhecimento, entre aspas. Então desenvolver, buscar aqueles que já têm algo escrito, já tem algum trabalho, alguma coisa certificada, trazer para o seu trabalho e aquilo refletir dentro daquilo. Acho que foi muito construtivo. Abriu uma visão nova,
obviamente respeitando as normas, aquilo foi super tranquilo de entender e plausível, mas buscamos sempre, o template ajudou muito, obviamente, já veio configurado, mas buscamos sempre respeitar isso, as referências, obviamente não plágio, né, além de imoral, é uma questão, né, uma questão complicada e até mesmo um crime, né? Então, nossa equipe sempre, através dos vídeos, do que nos foi passado, buscamos respeitar isso, desenvolvemos bem dentro dos objetivos, dos resultados esperados, e acredito que foi de grande atribuição a toda a disciplina. Agradeço a todos os professores, né, no caso nosso professor, mas agradeço a todos pelas orientações, pelos vídeos, pelas webconferências, pelos vídeos, e buscamos colocar o feedback deles dentro daquilo que nos foi passado também, respeitando, e só agradeço pela oportunidade. Confesso que no início tivemos um pouco de incerteza, um pouco de medo, certa dificuldade em achar um tema que contemplasse, que fosse bacana de desenvolver, que trouxesse uma certa relevância, mas acredito que conseguimos contemplar isso com a nossa atividade. Agradeço, o vídeo está se estendendo já para 7 minutos, então agradeço a oportunidade a todos, mais uma vez, e obrigado pelo desenvolvimento, pela atividade. Forte abraço.